Entonces vamos dar inicio a la charla sobre el lugar y el significado del nacimiento de Meishu Sama. Este año Meishu Sama cumple 138 años y vamos a estudiar un poco sobre las características de Meishu Sama, su lugar de nacimiento y el momento de su nacimiento, qué es lo que ocurrió en el mundo. O sea, cuáles fueron las señales de aquel momento para el nacimiento de Meishu Sama. Y juntamente con el grupo de Insight de Brasil, logramos realizar esse material traduzido aqui na Argentina para que podamos expandir os conhecimentos sobre o nascimento de Meishu Sama. E assim, com um coração agradecido, lleno de esperança, lleno de luz, preparados para receber o ano 2021 com muita alegria, com muita esperança e com muita fé, para seguir levando as ensinanças de Meishu Sama e el Jorei para muitos hogares. Assim que realizaremos a Matsunorito, Zengen Sanji, Reino del Cielo, Padre Nuestro, Jorei, e luego vamos dar início a nosso perfeccionamento. ¿Está bem? Orações. Omohorani kamitsu marimasu. Kamuryogi kamuryomi no mikoto machi de. Sunebiyo ya kamoi zanagi no mikoto. Tsukushi no imuka no dachi hana no. Odo no awagi harani bisogi harai tamo. Oki ni narimasu yo. Harai no kami dachi moro moro no. Magabodo sumike ga reo. Harai tamae kyome tamae. Umosu kodo no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no. Kami dachi tomoni. Ame no fuchikoma no mimi furitare de. Ikoshime sedo. Kashikomi kashikomi umosu. Yoyashikomo miruni. Seson kanzeon bosatsu konodo ni amora setamai. Komiyo nyorai to kinji. Oshin miro kodo gashi meshiada narase. Dai sen sanzen sekai no sandoku oneshi. Kujoku kiyome. Yakusei maogui sai juju no daininga. Omyo joraku ego no. Joho sekai o narashimete. Gofu jono koroi naku fukuka sedama narasunaki. Biroko no miyo mitamo. Muryo mohei no daichi hini. Rimara setsu mo matsuyoide. Yoaku jau aratamari. Yasha hyujin mo vidatsu nashi. Shozen boshin godo godo go sono gogoro sashi yodo goru nari. Sansen somoku godo godo go. Senso no itoku ni nabikaide. Higyo jugyo no sue mademo. Minaso no dogoro ezaru nashi. Masane kore shibi jujo sekai nite. Kario binga wa surani mai. Zuyon pen nitanabike wa. Banga fukoi kochini kunji. Taho buto sosori dachi. Ichido ganama kasumi susu. Kogane no iraka sansanto. Inite ni eso kogiyoa. Inimo tengo kujo adonari. Gogo minori te kurani michi. Sunadori otagani amega sita.
一としえけろもろもろの枝木にごは上々はすす裏裏に道を渡り国と国との境なご人草たちのごしみやいさかいごともよめときえ遺伝子会可能の魅力のみでにきつされ人事の身にもにだかり我らが蛇の説教にも行長たまえ神学をさしめよあとみさかえ弱々長子も役に前頭語を重ねさせ屋上会もよの大子どご垂れさせたまえましませと年々女性へさどんそ不幸はいはねぎのす色子みかみ守りたまえ先はえたまえ色子みかみ守りたまえ先はえたまえ名所のみかみ守りたまえ先はえたまえ名所のみかみ守りたまえ先はえたまえ石やかの守りたまえ先はえたまえ石やかの守りたまえ先はえたまえながら魂はえませかながら魂はえませMiroko mi caminho supremo Dios. Miroko mi caminho supremo Dios. Mesías renovador de los tres reinos, Salvador de la humanidad y constructor de la nueva era de luz. Agradecemos el permiso para recibir y transmitir vuestra sublime dádiva el Yorei. Perdone nuestros errores y purifíquenos de nuestras impurezas. Despiértenos a la verdad y a la práctica del bien para que de insignificantes ideas nos transformemos en vehículos puros y poderosos de vuestra voluntad y del establecimiento del reino del cielo en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos deje caer la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo son el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Escribiremos Jorei.
Gracias. Muy bien, aquí estamos. Y muy bien. Entonces vamos a iniciar la preparación de nuestra charla, ¿no? Es un material que foi bem estudado por um equipo de investigadores sobre a vida de Meishu Sama. São historiadores e junto com teólogos, onde pudimos utilizar um lindo trabalho de investigação para poder comemorar esse tão esperado natalício de Meishu Sama. Então, como muitos de vocês já sabem, Meishu Sama nasceu em 23 de dezembro de 1882. E essa fecha é o início do solstício de verão no hemisfério norte. Ou seja, que o dia 23 de dezembro corresponde à fecha em que o período diurno começa a prolongar-se novamente. Ou seja, aquele inverno pode ser considerado a fase negativa do ano, de modo que dia 23 de dezembro se inicia o caminho à fase positiva. Esse é mais ou menos esse significado, que é considerado em que é o momento, não, que a luz ressurge e todas as coisas renascem, como um renascimento. O solstício de inverno também é um fenômeno astronômico, não é certo? Que marca o início do inverno. E a palavra solstício vem de latim, sol e sistere, que é algo que não se mueve. O solstício de inverno ocorre quando o Sol alcança a maior distância angular em relação ao plano que passa por la línea de Ecuador. Aunque su fecha no sea la misma todos los años, ¿no? Pero se puede decir que ocurre normalmente cerca del día 22 de diciembre en el hemisferio norte y del 21 de junio en el hemisferio sur. Por lo tanto, esa fecha en los siglos pasados tenía una gran importancia para diversas culturas. Essas culturas antiguas que realizavam celebrações, não? E festivais para comemorar esse evento. Por exemplo, no calendário chino, o solstício de inverno se chama Dongzi, porque é considerado uma fecha de extrema importância, não? Por o momento de cambio de todo o ano. Também, entre os romanos, os festivais eram muito populares nesse momento. E esse período, não, se marcava o homenagem ao deus Saturno, não, a Saturnalia. Por exemplo, quando ocorre esse cambio, não, você pode observar aqui em dezembro, o solstício, que em nosso hemisfério começa o verano, não é certo? E aqui, na zona hemisfério norte, começa o inverno. Então, esse período, não, é um período muito importante para nós, porque em aquela época o cristianismo, não,
Ellos hacían como una fiesta que se chamava, que eram considerados festivais paganos, não? Porque se crê que 25 de dezembro foi uma fecha elegida para representar o nascimento de Jesus Cristo no século IV, né? Século IV. Este siglo era um siglo onde o mundo começava a entrar em um novo ciclo. Pero, segundo alguns estudiosos, há evidências bíblicas que Jesus não havia nascido durante o inverno. Por quê? Porque em aquele momento, no momento de seu nascimento, os pastores estavam cuidando de seus rebanhos. E na véspera da noite, em ele período de solstício, era visto como o renascimento do sol, não? E, bueno, são teorias que nós outros fomos conhecendo durante os períodos históricos, não? Por exemplo, também é uma feita que celebra, não, os judeus como o Sabá neopagano, não? E assim, onde há um retorno às atividades pré-cristianas, como por exemplo, vocês sabem que em Inglaterra existem umas ruínas que é considerado um monumento, não, dedicado à cultura druidas, aos druidas que rendiam culto ao sol. Então, essas ruínas, não, era um templo, não, um templo circular que incluso quem conhece Guarapiranga, não, o protótipo de Guarapiranga em Brasil, sabe que foi feito através do modelo do templo de Stonehenge, porque estava construído de maneira, não, que hacía a puesta do sol em solstício de inverno e hacía o nascer do sol em solstício de verano. Um templo muito interessante. Vocês googleiam, colocam templo de Stonehenge e vão se dar conta. Não? E aqui está o templo de Stonehenge, não? Dentro das ruínas onde hoje dia se pode visitar e muitas pessoas esperam o solstício para poder estar aí em nascimento e o pôr do sol, por seu significado, não? E em Japão, não? Na capital do leste, não? Na capital de Tóquio, também é um lugar onde se recebe o sol. Pero como se recebe o sol? Porque é o primeiro país onde se recebe o sol. Por isso, a palavra Nihon, que significa Japão, tem 12 ideogramas muito interessantes, não? Porque este primeiro ideograma, que vocês veem na pantalla, não? Significa dia, sol. E o segundo, nasciente, origem. Por isso, não? O significado da palavra Japão, Nihon, significa país do sol nasciente. E Meishu Sama, ele explica em suas ensinanças que o significado do seu nascimento tem muito que ver com as eras, não? Então, Meishu Sama aí, ele diz, o hecho de haver ingressado na era Meiji significa que o mundo começou a clarear depois que chegou a era Taisho, e chegando a era Showa, finalmente surge o sol no mundo material. Esse surge o sol, que surge? Meishu Sama, nasce Meishu Sama.
sea, nace, ¿no? Aparece Canon ahí, representando la era del día, ¿no? Representando esa era de luz. Entonces, Meishu Sama, ¿no? Meishu Sama le gustaba mucho de decir luz del oriente, o sea, que en japonés significa Toho no Hikari, en latín orientale illuminio. Entonces, dice que desde su origen, hace más de 2000 años atrás, essa palavra foi disseminada por Europa e toda a Ásia Central. Su significado é que de ele surgiu a noção del Mesías, Salvador del mundo. Entonces, en la parte oriental, ¿no? De la parte occidental del mundo. Entonces, esta frase trae una gran esperanza. Entonces, en verdad, Meishu Sama se refería a él mismo cuando decía luz del oriente. Cuando Meishu Sama decía luz del oriente, me refería a él mismo. Y en una de sus enseñanzas, él dice que cerca de 2000 años atrás, en cierta parte de Europa, surgiu a expressão luz del oriente, que ao pouco tempo se difundiu por el mundo inteiro. Hoy es una expresión suave, pero su verdadero significado continúa siendo enigma. ¿Qué es la luz del oriente? Dice Meishu Sama. En verdad, es una profecía sobre mi advenimiento. Voy a ilustrar essa afirmação hablando primeiramente do lugar em donde nasci e mis sucessivas mudanças. Então, Meishu Sama nasceu, né, em el este del este del este del mundo. Pero depois se foi dirigindo al oeste. E o lugar de nascimento de Meishu Sama, há muitos anos atrás, os grupos, não, que fundaram as instituições, adquiriram o terreno, o lugar de nascimento de Meishu Sama. E aí erigiram fizeram um monumento, que é esta pedra, não, que está aí, onde está escrito lugar de nascimento de Mokichi Okada. Então, aí está escrito Toho no Hikari, luz del oriente. E aí é um lugar hoje onde os membros, quando vão ao Japão, visitam, não, esse lugar sagrado. Aí um lugar, aí mostra onde era a casa de Meishu Sama, não, que vivia com a família. E é um lugar muito misterioso. Realmente, uma vez na vida, hay que visitar esse lugar. E, hablando de las dinastías, ¿no? De las dinastías. Entonces, en aquele período, ¿no? Porque Meishu Sama nasceu em 1882, então ele falava sobre as eras, ¿no? Então, dentro da primeira era, estava o imperador Meiji, ¿no? Essa era. O diagrama Meiji, claridade de governar. Então, ele foi o 122 imperador de Japão, e dentro de sua administração, digamos, né, porque se dividiam, cada era tardava mais ou menos 30 anos. E dentro de sua administração, não, ele criou uma regra, não? Ou seja, ele tinha como se fosse um culto às regras. Por exemplo, não, criou a primeira reforma, né, de uma carta de juramento para que pudera ganhar a confiança de los economistas daquele momento, ¿no? Do governo de Japão. Se criou tipo leis, ¿no? Como estatuto, como
a criação de assembleias deliberativas, a integração de todas as classes na tarefa de sacar adelante o Estado, substituição de leis nocivas por leis naturais, busca internacional de conhecimento, fortalecimento de cimentos da regra imperial, ou seja, foi criando uma estrutura, né, porque esta restauração deu fim a uma era de mais de 265 anos, né, do governo do shogunato de Tokugawa, não, que era um shogun naquele momento. E, como o Mestre disse, não, outro imperador era da era Taisho. E esta foi uma grande época de purificação, porque se desenvolveram muitos movimentos políticos, já começaram aí os conflitos laborais, desigualdade social, formação de sindicatos, formação de comunidades obreiras, campesinas. E, bueno, esse período também foi um período muito conturbado. Logo, como o mesmo disse, não, dentro desse período, vino a era Showa, né, que foi um imperador que mais durou a governabilidade, porque foi o reinado mais largo de todos. Então, durante esta era, Japão passou por um caos político, um colapso momentâneo do capitalismo, ameaça crescente de comunismo, vindo a Segunda Guerra com China, e logo, bueno, Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, atacou a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, e bueno, e logo sofreu os ataques da bomba atômica. Então, esse período foi um período assim muito importante, que anunciava o nascimento de Meishu Sama. E alguns fenômenos também astronômicos ocorridos nessa época está conectado, por exemplo, com um eclipse total do Sol. Isso ocorreu em 17 de maio de 1882. Luego, o passagem do cometa Telford, que foi observado durante o eclipse de 17 de maio de 1882. Também o trânsito de Vênus frente ao disco solar se tratou de um evento raro, observado hasta hoje apenas 5 vezes por a humanidade. Também esse cometa foi observado, o cometa Willis foi observado a 11 de junho de 1882. E também um grande cometa em setembro, 17 de setembro de 82. Então, em 2006, mais ou menos, o que foi visto, aquele eclipse, ocorreu também em 4 de abril de 2006. Um eclipse parecido ao que ocorreu na época do nascimento de Meishu Sama. E em setembro de 1982, também se projetou vários passagens de cometa Halley. O cometa foi visto na cidade de Cabo, e, bueno, aí está uma foto. Por que Mesama habla sobre esse tema? Porque em setembro de 82 apareceu um cometa, que era brilhante, conhecido como Gran Setembro, o Gran Cometa de 1882, muito parecido àquele cometa que passou em aquele momento do nascimento de Meishu Sama. Então, formava parte dos cometas rasantes, Cleutes, de uma família de cometas que passam dentro do raio solar da fotosfera do Sol em el Pirileo, ponto mais cercano da órbita de um planeta ao redor do Sol. O cometa foi o suficiente brilhante como para ser visível junto ao Sol durante o dia. E o cometa apareceu de repente em el céu na manhã de setembro de
1882. E como era visível a simple vista, foi observado paralelamente por muitas pessoas. Que bonito, não? Ver um cometa. Eu vi o cometa Halley. Sim, cometa Halley. Creo que muitos de vocês viram um cometa também. Não? Nossos hijos, creio que não. Os relatos surgiram que foi visto por primeira vez em setembro de 82 e no Cabo de la Buena Esperança e no Golfo de Guiné. Nos dias subsequentes, muitos observadores do hemisfério sul relataram haver visto o cometa. E o núcleo alcançou seu tamanho máximo aparente, não? Em 1882 também. O cometa desapareceu gradualmente, pero apesar de sua fragmentação, se mantuvo visível até fevereiro de 1883. Foi considerado o cometa mais brilhante dos últimos 1000 anos. Então, tudo isso são fenômenos que os grupos de estudiosos sobre a vida de Meishu Sama vieram resgatando desde o nascimento. Não? E a última aparição do cometa foi relatada, né, por Benjamin Adopt Gould, que nasceu em Boston, pero foi invitado por Sarmiento em 1869 para viajar à Argentina, na cidade de Córdoba, onde se criou um observatório astronômico, que é o primeiro observatório astronômico criado, né, aqui em Argentina. Sabiam? Isso é interessante, estude. E por que falamos sobre esse tema? Porque Meishu Sama mesmo escreveu em 1949 sobre os cometas. Ele disse, né, um ministro isso na pergunta, e né, a pergunta está aí, disse, existem muitas legendas sobre cometas. Alguns dizem que são o prenúncio de uma grande guerra ou de uma epidemia, pero qual é a realidade sobre isso? Meishu Sama. Desde a antiguidade, em diversas ocasiões, os cometas foram o pré-anúncio de grandes acontecimentos. Não foi um cometa el que pré-anunciou a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Todo o que acontece na Terra também acontece no céu. É possível que não se perciba os pequenos incidentes, mas incluso assim, todos eles estão acontecendo em el cielo. Por isso diz que a Terra e o céu são espelho, el uno del outro. El hecho que Chiang Kai-shek esté perdendo deve acelerar a guerra. 1949. Então, são ensinanças de Meishu Sama que, dentro da lei do espírito para a matéria, Meishu Sama relacionava que todas as estrelas, tudo o que ocorria no mundo astronômico se refletiria na Terra, porque é uma lei da natureza. E o lugar de nascimento de Meishu Sama, o bairro se chamava Asakusa, não? E que é um bairro do município de Taito, em Tóquio. Quem já foi a Japão seguramente foi a esse templo, porque é muito famoso, né? É o templo Sendonji, um templo budista dedicado a Kannon. Então, Meishu Sama, a família de Meishu Sama, era devota de Bodhisattva Kannon. E Meishu Sama rugava, e ele sempre estava com os ninhos rugando no pátio do templo, né, de Kannon. Então, hoje dia é um templo visitado por milhões de pessoas durante o ano. E Asakusa se situa no nordeste do centro de Tóquio e no extremo este das linhas de subte Ginza em Asakusa e cerca de 2 km ao este da estação de subte do trem de Ueno. O bairro de Asakusa é um dos mais importantes para a área informalmente conhecido como Shitamachi, que significa literalmente Ciudad Baja, referindo-se à baixa elevação da parte antiga de Tóquio, nas margens do rio Sumida. Em el área de Asakusa, tinha um ritmo menos frenético
e mais tradicionalmente japonês que outros bairros de Tóquio. Ele é bem tradicional. Realmente há museus, centros históricos, não? Construções de mais de 1.500 anos nessa zona. E próximo ao templo Sentonji se encontra o mais antigo parque de diversões de Japão, o Hanayashiki, aberto em 1853 como um mercado de flores. Hoje funciona com mais de 20 atrações diferentes e uma praça de alimentos diversificada. E em barrio há também cines especializados em películas clássicas japonesas, frequentado por muitos turistas. E Meishu-sama, ele se foi mudando de barrio em barrio. Meishu-sama se mudou mais de 10 vezes, do leste a oeste. Então, ele foi de Tóquio, que se chamava Edo, e foi passando, até chegar a Atami, Kyoto. Então, Meishu-sama nasceu em 23 de dezembro de 1882, em 15 de Narameiji, em Hashiba. Até os 8 anos de idade, em 1890, viveu em Senzoku, oeste de Hashiba. Depois de Hashiba, foi para Nihonbashi, depois outro bairro, Naniwa, Tsukuji, Aoi, depois Aoi a Omori, Omori a Koji, Koji a Tamagawa, e foi aí que depois ele construiu o Rosanso. De Tamagawa foi para Hakone, Hakone Atami, Atami Kyoto. Se mudou 10 vezes, 9 em direção ao oeste. E o nome Meishu-sama, a palavra Meishu, como vocês estão vendo aí, quer dizer o Senhor do Sol e da Luna. Isso é isonômio, isonômio é equilíbrio. O Sol é Iso e a Luna é Miso, que significa Iso, é fogo e água. Então, essa junção de fogo e água genera o equilíbrio isonômico. Então, o ideograma Ri também significa fogo, é o elemento caso, e Mei é luz, e Tsuki é luna. Então, Ri, então a palavra Mei são 12 ideogramas, que é a junção da palavra Ri com Tsuki, ou seja, que seria igual a Ka, fogo, e Mi, água. Então, ao unir a palavra Kami, significa Deus, luz. Por isso, o Mei de Meishu-sama ele viu como Mei, claridade, que seria o mesmo que Kami, porque é a junção do fogo e a água. E el Shu, a palavra Shu significa Senhor, dueño. Então, seria Senhor do Sol e da Luna. Então, nós decimos Senhor da luz, não por isso. Meishu-sama é Senhor da luz. E o mais interessante é porque explicamos tudo isso anteriormente, porque ele equipou a investigar e encontrou dentro das versões bíblicas, passagens muito parecidos, muito semelhantes de toda a história do nascimento de Meishu-sama. Por exemplo, em Mateus 24, 29 está escrito: e depois da aflição de aqueles dias, o sol se escurecerá e a luna não dará sua luz, e as estrelas cairão do cielo, e as potências do céu serão abatidas. E as estrelas cairão do cielo, e as forças que estão no cielo serão abatidas. Também Marcos 13, 25. E haverá señales em el sol e em la luna, em las estrelas e em la terra, angústia de las naciones e perplexidade por el bramido del mar e de las
ondas, em Lucas 21, 25. Então, são señales de la venida del Mesías, que muitas religiões esperam, que muitos maestros profetizaram. Então, certa descrição também do aparecimento do Messias está dentro do Apocalipse da Bíblia, não? Ele diz que em meio de los 7 candeleiros, uno era semejante al Hijo del Hombre, vestido hasta los pies com uma túnica larga, e levava ceñido um cinturão de ouro. Interessante, certo? E sua cabeça e cabelo eram blancos, como lana blanca, como nieve, e seus olhos como chama de fogo. Por isso me chama, eligiu essa foto para ser a foto recordada, sagrada. Me chama sacou muitas fotos para que nós lo recordemos como foto sagrada, como Senhor de la Luz. E dentro da descrição, não, de como seria esse Messias, está todas as características ligadas a Meixo Sama. E a seus pés como bronze brilhante, como refinados em horno, e sua voz como a voz de muitas águas. Então, aí entra horno, não? Fogo, voz, muitas águas. Né? Então, caminho. Então, Senhor de la Luz. Então, em cima do primeiro mundo, né, do mundo divino, vocês sabem que o mundo espiritual está dividido em plano, né, inferior, intermediário e superior. E o plano superior está subdividido em 3 níveis. E esse primeiro mundo, como todavia a era noturna, não estava todavia concluída. Pero, à medida que Meixo Sama se posicionou em 1954, quando ele recebeu dentro de seu processo de Kenshin-jitsu, ou seja, de iluminação, Meixo Sama aí se posicionou, não, em la camada 181, ou seja, que hasta então era uma posição não definida, não estava sendo ocupado por um ser físico. Pero Meixo Sama, ao chegar ao estado de iluminação, logo tuvo, não, essa consciência, essa elevação, onde o espírito de máxima hierarquia, ou seja, mirou comicamente, Supremo Deus, se uniu, se posicionou em Meixo Sama. Então, nós conhecemos a profecia 666, como era uma era noturna. Então, esse Espírito Divino, quando se uniu, né, ele se uniu em el plano divino. Pero quando Meixo Sama nasceu na Terra, né, esse Espírito Divino, ao nascer na Terra, transformou a profecia em la chegada de Deus, ou seja, em la venida del Messias, em la chegada de Miroko Mikami na Terra, porque o Espírito, né, divino nascer na Terra, então ele transforma, como sale, não? Aqui, ele sale esse uno, ele sale da posição divina, como está na oração Zekinsani, não? Kanzio Bosatsu, né? Ele respeitosamente reverenciamos Kanzio Bosatsu, né? Que se manifestou na Terra, depois logo Shimiroko, depois como Nyorai, para posteriormente tornar-se Messias. Então, cada um, né, se manifesta na Terra, sai do mundo divino e se hace presente
né, em Meixo-sama, em Mokichi-Okada e na Terra. Então, o espírito divino de máxima hierarquia, ele se manifesta na Terra. Então, como resta uno em esse mundo divino, então, ao restar uno, então, de 6 passa para 5, né? E de 6, como resta uno, passa para 5, transformando a soma em 5, 6, 7, que seria a manifestação de Miroku Mikami em el plano físico. Então, 666 igual a 18, pero em um mundo divino. Luego se manifesta em el plano físico, né, em uma persona, ou seja, com nascimento de Miroku em la Terra. Então, a profecia ella se transforma em um medo, em um temor para a humanidade, em uma esperança por el nascimento de essa divindade em el plano físico. Então, se torna 5, 6, 7, que Meixo-sama denominou como número de Miroku, né? Como se chama Deus, pero em el mundo físico. E como alguns de vocês conhecem, não, a caligrafia Ichirin no Chikara, que significa a força del 1%, como nosso logo, que é o Mar Nichon. Então, o círculo representa em 99,99% da atuação da era na noite. Pero com a força de 0, Ichirin, como 0,01%, que é o tigre, o espírito, o alma, vai cambiar o círculo de 99,99% do mal em 100% do bem. Então, esse é o significado de que essa divinidade, que esse corpo supremo, ele sai de seu reino invisível, divino, e ele vai manifestar no plano físico em uma pessoa. E ele manifesta na persona como esse nascimento por primeira vez de essa força solar, de essa força que purifica, que perdona. Então, dentro do processo de construção mundial do reino divino na Terra, existe uma religião, uma filosofia chamada Bahá'í, não? Que se basa em um único Deus, não? Sobre a ideia de um Deus único. O bahaísmo, né, foi conhecido como a fé Bahá'í, entre seus seguidores, não? É uma religião monoteísta e cujo os fieles seguem a um maestro, né, que foi seu fundador, que consideravam como manifestação de Deus para aquela época, naquele momento. E eles tinham 3 características, ou seja, não tem, não, porque existem, os Bahá'í existem, que é a unidade em Deus, a unidade na humanidade e a unidade da religião. E o maestro da Bahá'í, ele calificou, não? Ele pudo escrever qual seriam as calificações de Salvador, de um Salvador. Então, dentro de suas citações, ele disse que a característica de um Salvador, né, ele deveria ser um educador das pessoas de todo o mundo e que sua doutrina seria universal, não limitando a determinadas regiões. Também ele traria a luz a toda a humanidade e sua sabedoria seria inata. Também uma de suas características seria aclarar todas as dúvidas de los maestros del passado com respostas muito claras. Sua inteligência seria sem limites, acessível e fácil de entender
para todos. Ele traria alegria e poderia levar a felicidade a todas as pessoas. Também uma de suas características era que suas palavras terão peso e autoridade. Que interessante. Peso e autoridade. E venceria todo o que é perverso, injusto e mal na terra. Isso são características citadas pela fé Bahá'í. E que, aunque os dolores e sofrimentos do mundo recaiam sobre ele, não o alcançarão. O sea, por mais que seja atacado, não afeta, não vai chegar a ele. E traria uma civilização nova e única ao mundo inteiro, mediante sua perfeição moral realizada. Ou seja, trará paz à terra e unificará a todas as religiões. Essas são características citadas por Bahá'í, que acá traria uma nova civilização, ou seja, construiria um paraíso na Terra. Agora, Meixo Sama também falou no mesmo. E características citadas por Meixo Sama, ele disse que deveria ser, Meixo Sama disse, deve ser uma pessoa que tenha o poder de salvar a toda a humanidade e que seja capaz de dar, outorgar essa força a outros, formando também pessoas capazes de salvar a humanidade. Outorgar, que outorgar? Oricare, que outorgar? Força, jorei. Não é interessante? Ele disse, aí já aqui, situação de Meixo Sama, ele disse, deve ter o poder de submeter a sua vontade todos os fenômenos do universo para que suas profecias se cumpram infalivelmente. Então, todas as características de Canon. Deve irradiar luz espiritual de seu corpo, como se fora o sol. Seus logros devem ser únicos e sem precedente para a humanidade. Deve conhecer todos os problemas da vida humana e deve ter o poder de resolvê-los. Por seu poder, deve convertir a todos sem utilizar dogmas. Isso já é a citação de Meixo Sama. E também deve possuir o mais alto grado de espiritualidade ante o qual sucumbirá todas as entidades negativas. Toda característica de Canon de Meixo Sama. Deve ter a força para erradicar a pobreza do mundo. Então, característica de las calificações de Meixo Sama. Então, como vimos aqui atrás, não? Porque saiu do reino divino, o Espírito Divino, que tem essa força, então, ele saiu desse primeiro mundo, porque todo está subdividido em três, não? Nível inferior, intermediário, superior. Sol, luna, terra. Padre, madre, hijo. Então, o mundo superior tem três níveis: superior, inferior, superior, intermediário. Esse superior, mais uma. Então, são 180 graus, mais uma, onde se encontra o Supremo Deus. Então, por primeira vez dentro da história, por isso estão as citações, não, de las profecias, né? Como por exemplo, não, e haverá señales en el sol e la luna, e en las estrellas, e en la terra, angústia de las nações. Então, aquele momento que Meixo Sama nasceu realmente era um momento de angústia. E toda a característica, toda a descrição, né, em Apocalipse,
não? Em todo o Apocalipse, se um estuda o Apocalipse na Bíblia, vai encontrar características. Sua cabeça e cabelo eram blancos, como lana blanca, como nieve, e seus olhos como llama de fogo, porque esse é o Senhor da luz. Então, são essas características, ¿no?, que transformou o mundo da noite, onde nós outros fomos educados como número de la bestia, não? Número de la maldad, 666. Pero se somamos 666, não é? Vai dar 18. Se somamos 5, 6, 7, vai dar 18. E 1 mais 8 são 9. Esse 9 é o número mágico, número de Deus, número de miracle. Então, essa força Ichirin, não? Esse 1%, esse Espírito Divino, se manifestou na Terra. Então, se transformou 7 elementos terra. Por isso mesmo construiu 3 grandes prototipos, não? Na cidade de Atami, né? Hakone, representando fogo, Atami, representando água, e Esquieto, Kyoto, representando a terra. Então, esses 7, justamente em Kyoto, é a concretização, nasce para concretar. Então, por exemplo, na cidade de Kyoto, aí se encontram os 3 milagros, as 3 divinidades, onde genera essa força suprema. Então, aí, na cidade de Kyoto, é uma cidade muito histórica, onde existem diversos templos antigos, onde Meixo-sama, em Nara, encontrou a Messias Kannon, ou seja, Guseno Kannon. Meixo-sama foi visitar, né, o Medomo, e aí, quando Meixo-sama visitou esse templo, esse Espírito Divino se manifestou, né, entrou em Meixo-sama. Então, aí existia um canon que era considerado o canon da salvação do mundo. Então, esse canon se hizo presente no corpo de Meixo-sama. Esse Ichirin no Mitama seria que o alma de 1%. Não? Então, por isso Meixo-sama escreveu essa caligrafia, Ichirin no Chikara, a força do 1%. Então, se nós outros, através do Hikari que temos, da oportunidade que temos para transmitir Jorei, estamos cumprindo essas profecias, junto com Meixo-sama. E se uno vuelve a ler essas características, qualificações de Salvador citadas por Meixo-sama, e que também há milhares de anos atrás também foi citada por o fundador de la Bahá'í, vemos que Meixo-sama tem todas essas características. E ele outorga essa força para as pessoas. Então, quando nós estamos transmitindo Jorei, canalizamos essa força do 1% que está ligado ao elemento fogo para limpar as máculas e toxinas e assim transformar a humanidade em uma sociedade sem enfermidades, sem pobreza e sem conflito. Todas as características, né, de um Salvador podemos encontrar em la persona de Meixo-sama. Por isso, neste natalício de Meixo-sama, vamos preparar nossos sentimentos. Vamos ligar-nos mais a essa luz divina que sempre nos está protegendo, sempre nos estão limpando, purificando, não? E assim vamos transitar um período mais alegre, mais saudável e mais feliz. Assim que lhe digo um forte abraço a todos e, bom, em algum momento nos encontramos de volta com mais novidades sobre
el nacimiento de Meixo Sama. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.